Olá pessoal, meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube. Serão mais de 200 poemas e mensagens meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! A mensagem de hoje intitula-se A Identificação Zarur Kardec. Allan Kardec previu em seus escritos que deveria voltar no final do século XIX ou princípio do século XX para concluir sua missão. Pretendemos demonstrar neste estudo que ele voltou no Brasil no princípio do século XX na personalidade de Alziro Zarur. Essa tese não é original. Guy Machado já havia divulgado, em 1964, 5 pontos em que ele fazia essa mesma afirmação. A diferença entre nossa exposição e os pontos de Guy está em que, segundo até onde sabemos, ele não desenvolveu seu estudo além daqueles 5 pontos sintéticos, ao passo que nós nos aprofundamos na pesquisa da parte profética do Espiritismo, confrontando as previsões com os fatos e fazendo uma ponte entre essa parte profética e a grande missão exercida por Alziro Zarur no Brasil do século XX. Para o embasamento dessa tese, estabelecemos também 5 pontos principais da identificação entre esses dois grandes vultos que tanto honram a história do cristianismo e do espiritismo. Esses são os pontos. Primeiro, Kardec teria de voltar no final do século XIX ou princípio do século XX. Segundo, teria de começar na juventude seu trabalho missionário nessa nova existência, com a divulgação do Evangelho puro, e uma grande mudança seria feita pelas pregações desse menino abençoado. Terceiro, teria de criar um campo neutro onde os homens de diferentes crenças pudessem dar-se as mãos, iniciando na terra a formação de um só rebanho para um só pastor, conforme a profecia de Jesus interpretada por Kardec. Quarto, teria de proporcionar um desenvolvimento especial à vertente religiosa do Espiritismo, estabelecendo uma religião verdadeira, grande, bela e digna do Criador, que, na Revista Espírita de agosto de 1862, foi chamada por Santo Agostinho de Religião de Deus ou Religião do Coração. Quinto, teria de ser um homem de ação semelhante a um capitão de navio para dar sequência à sua missão anterior e não um escritor recluso, como supostamente fora Kardec. Vamos agora esmiuçar esses 5 pontos, percorrendo os caminhos luminosos que a inteligência espiritual, que nos é proporcionada pela doutrina do Consolador, nos faculta para essa finalidade, a fim de verificarmos como tudo concorre de forma natural e elevada para a identificação Zarur Kardec. Comecemos pelo ponto número 1. Ponto número 1. Kardec teria de voltar no final do século XIX ou princípio do século XX. Entre os anos de 1857 e 1866, Kardec recebeu de seu espírito protetor Zéfiro e do Espírito da Verdade as seguintes revelações. Disse-lhe o Espírito Zéfiro, abre aspas, na existência atual não verás mais do que a aurora do êxito da tua obra. Terás de voltar reencarnado no outro corpo para completar o que começaste. Fecha as aspas. Disse o Espírito da Verdade, abre aspas, prossegue em teu caminho sem temor. Ele está juncado de espinhos, mas eu te afirmo que terás grandes satisfações antes de voltares para junto de nós por um pouco. Não permanecerás longo tempo entre nós no plano espiritual.
terás de voltar à Terra para concluir a tua missão, que não podes terminar nesta existência. Se fosse possível, absolutamente não sairias da carne. Mas é preciso que se cumpra a lei da natureza. Ausentar-te-ás por alguns anos e, quando voltares à matéria, será em condições que te permitam trabalhar desde cedo. Fecha as aspas. A estas revelações, Kardec comentou o seguinte, abre aspas, calculando aproximadamente a duração dos trabalhos que ainda tenho de fazer e levando em conta o tempo da minha ausência do plano físico e, em minha nova encarnação, os anos da infância e da juventude, até a idade em que um homem pode desempenhar no mundo um papel, a minha volta deverá ser forçosamente no fim deste século ou no princípio do século XX. Fecha as aspas. Primeira identificação. Alziro Zarur nasceu no Brasil em 25 de dezembro de 1914, ou seja, no princípio do século XX. Decorreram, portanto, apenas 45 anos entre a desencarnação de Kardec na França, em 1869, e o nascimento de Zarur no Brasil, cumprindo-se a previsão dos mentores de que Kardec ficaria pouco tempo no mundo espiritual antes de sua volta. Ponto número 2. Kardec teria de começar em tenra idade seu trabalho missionário nessa nova existência com a divulgação do Evangelho puro, e uma grande mudança seria feita pelas pregações desse menino abençoado. Como pode ser lido na Revista Espírita de fevereiro de 1868, um dos ditados espirituais sobre a nova existência do codificador diz que ele, Kardec, teria de começar muito jovem a sua pregação de evangelho. Vejamos o texto. Abre aspas. Já vos foi dito que um dia todas as religiões se fundirão numa crença única. Ora, eis como isto acontecerá. Deus enviará um espírito superior e ele pregará o evangelho puro. Um novo Cristo virá, porá fim a todos os abusos que duram há tanto tempo e unificará os homens sob uma mesma bandeira. Se Deus vos deixar viver bastante, vereis o verdadeiro evangelho de Jesus ser pregado pelo novo missionário de Deus. Uma grande transformação será feita pelas pregações desse menino abençoado. À sua palavra poderosa, os homens de diferentes crenças se darão as mãos. Glória a esse divino emissário que vai restabelecer as leis mal compreendidas e mal praticadas do Cristo, e glória ao Espiritismo que o precede. Segunda identificação. Alziro Zarur começou sua missão aos 12 anos, quando sua vida foi marcada por um acontecimento que modificaria todo o seu futuro. Ele mesmo conta no Jornal de Deus. Abre aspas. Senhor, eu era um menino de 12 anos, nada mais que 12 anos, quando me apareceste em visão celestial. E ordenaste que eu pregasse o teu evangelho e o teu apocalipse, mas de forma diferente, à luz do teu novo mandamento. Mas como eu poderia ver o teu novo mandamento se a luz dos teus olhos não brilhasse nos meus? Fecha as aspas. Era o ano de 1926. A partir daí, Zarur cumpriu rigorosamente a ordem do alto. De Bíblia na mão e imantado por um poder superior, aquele menino de 12 anos começou a pregar nas praças e nas ruas, nos trens e lotações, nos púlpitos de várias igrejas, sem nenhum sectarismo religioso. E sua pregação do Evangelho à luz do Novo Mandamento já revelava, em suas entrelinhas, que todas as criaturas humanas são naturalmente cristãs e todas as religiões são evidentemente cristãs. Notemos que a previsão diz que esse menino abençoado pregaria o evangelho puro, unificaria os homens sob uma mesma bandeira e que, sob sua palavra poderosa, homens de diferentes crenças se dariam as mãos. Diz mais a previsão, abre aspas, se Deus vos deixar viver bastante, vereis o verdadeiro evangelho de Jesus ser pregado pelo novo missionário de Deus,
Fecha as aspas. Essa previsão foi feita em 1868. Uma pessoa que nascesse naquele ano e que vivesse até os 58 anos veria as primeiras pregações do abençoado menino Zarur no Brasil em 1926. Ponto número 3. Kardec, em sua nova missão, teria de criar um campo neutro onde os homens de diferentes crenças pudessem dar-se as mãos, iniciando na Terra a formação de um só rebanho para um só pastor, conforme a profecia de Jesus. Comentando as palavras de Jesus de que um dia haverá um só rebanho para um só pastor, Kardec escreve o seguinte, abre aspas, por estas palavras, Jesus claramente avisa que os homens um dia se unirão por uma crença única. A fim de chegarem à unidade, as religiões terão de se encontrar num campo neutro, se bem que comum a todas. Para isso, todas terão de fazer concessões e sacrifícios mais ou menos importantes, dentro da multiplicidade de seus dogmas particulares. Mas, em virtude do processo de imutabilidade que todas professam, a iniciativa das concessões não poderá partir do campo oficial. Em lugar de tomarem no alto o ponto de partida, tomá-lo-ão por baixo por iniciativa individual. Segunda identificação. Em 1º de janeiro de 1950, quando contava 35 anos de idade, Alziro Zarur fundou a Legião da Boa Vontade, primeiro e único campo neutro das religiões humanas, irmanando criaturas de todas as denominações religiosas, sem nenhum sectarismo religioso. Em que instituição do mundo se inscrevem pessoas de todas as religiões? Pois isso acontece na LBV desde os seus primórdios. E essa interação religiosa e filosófica comprovou o acerto da tese de Alziro Zarur ao proclamar que o rebanho único de Jesus seria formado pelas boas ovelhas procedentes de todos os rebanhos humanos. Ao criar o campo neutro previsto por Kardec, Zarur lançou as bases do verdadeiro ecumenismo religioso, o ecumenismo que não exclui nenhuma organização humana, qualquer que seja sua religião ou ideologia. Na Europa, a ideia foi encampada, 15 anos depois, pelo Concílio Ecumênico Vaticano II, com o seu ecumenismo restrito, que visava unificar apenas 3 religiões, catolicismo, judaísmo e protestantismo. Foi a glorificação da iniciativa tomada por Alziro Zarur, levando o velho mundo a reconhecer o pioneirismo do Brasil. O vespertino Globo comemorou o ecumenismo sem fronteiras lançado por Zarur com essa auspiciosa manchete: todas as correntes filosóficas pelo bem comum. E concluía assim seu editorial altamente abalizado, abre aspas, não são comuns acontecimentos desta ordem, nem frequentes mobilizações de tamanha envergadura moral. Por isso mesmo, a LBV encerra um sentido que precisamos exaltar. Dá ela uma prova de como é vasto o campo aberto à ação dos homens de boa vontade e de como é fácil reunir em torno de um princípio comum a todas as religiões e a todas as concepções filosóficas, a numerosa legião dos que desejam praticar o bem. Fecha as aspas. No auditório do Instituto Lafayette, no Rio de Janeiro, Zarur reuniu as 12 principais religiões e correntes filosóficas do mundo sediadas no Brasil, as quais, nas pessoas de seus altos representantes, demonstraram o acerto daquela tese novíssima do criador da LBV sobre a formação de um só rebanho para um só pastor. Eram eles: catolicismo, Padre Medeiros Neto; Espiritismo, Celso Dias Gomes; Protestantismo, Reverendo Benjamin de Moraes; Positivismo, Venâncio Neiva; Teosofia, Murilo Botelho; Umbanda, José Alves de Oliveira; Esoterismo, Hernani de Paula; Judaísmo, Jacques Aboab;
Budismo, Ricardina Ione. Brahmanismo, Alexandre Dias Filho. Maometismo, Adib Saleh. Igreja Expectante, Carlos André Bonneau. Recordemos a interpretação feita por Kardec há pouco da profecia de Jesus de que um dia haveria um só rebanho para um só pastor. Kardec disse que, primeiro, os homens um dia se unirão por uma crença única. Segundo, que, para esse fim, as religiões teriam de se encontrar num campo neutro comum a todas. E, terceiro, que as religiões teriam de fazer concessões mútuas no campo de seus dogmas particulares, mas que, em vista da imutabilidade de que todas professam, isso seria quase impossível, e assim a unificação teria de partir de baixo, do seio das massas, por iniciativa particular. Hoje, na perspectiva do tempo, vemos que tudo isso aconteceu com precisão matemática. As religiões, que no princípio viram o ecumenismo com bons olhos, logo recuaram quando lhes foi pedido que fizessem concessões mútuas para aquela unificação. Diante disso, Zarur se voltou para a massa do povo, onde sua obra prosperou de forma rápida, espontânea e extraordinária. Ponto número 4. Kardec, em sua nova missão, teria de proporcionar um desenvolvimento especial à vertente religiosa do Espiritismo, estabelecendo uma religião verdadeira, grande, bela e digna do Criador, que foi chamada por Santo Agostinho, na Revista Espírita de agosto de 1862, de Religião de Deus ou Religião do Coração. A respeito de uma nova religião que surgiria no mundo, foi predito ao codificador o seguinte, pelas entidades superiores que o assessoravam. Em 1856, abre aspas, quando a hora chegar, deixará de haver religiões, mas uma se fará necessária, uma religião verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Seus primeiros alicerces já foram lançados. Quanto a ti, Kardec, essa é a tua missão. Em 1860, abre aspas, o Espiritismo restaurará a religião do Cristo, instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai diretamente a Deus. Fecha as aspas. Quarta identificação. Alzira Zarur revelou, proclamou e fundou no Brasil a religião de Deus, a única religião que, em sua grandeza assectária e universalista, acolhe os praticantes de todas as crenças. Essa religião divina foi estabelecida pelo Cristo no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 34. Ela é a superação de todos os sectarismos e o cumprimento integral das previsões que foram feitas a Kardec. A religião de Deus traz o sinete do grande amor do Cristo, o amor do seu novo mandamento, quando diz: amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Um dia, que não vem longe, quando alvorecer a luz da nova era sobre o mundo, todos viverão com espontaneidade o novo mandamento de Jesus, pois até mesmo os ateus estão incluídos nessa religião, a única a proclamar urbi et orbi que todas as criaturas humanas são naturalmente cristãs e todas as religiões são evidentemente cristãs. Bastaria essa proclamação para revelar as impressões digitais de Deus em sua religião divina, uma religião realmente verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Ponto número 5. Kardec, em sua nova missão, teria de ser um homem de ação, semelhante a um capitão de navio, para dar sequência à sua missão anterior, e não um escritor recluso, como supostamente fora Kardec. Vejamos se Alzira Zarur foi realmente um homem predestinado, ou seja, um homem de ação. Item 1.
nasceu no dia em que Jesus nasceu, Natal. Item 2. Aos 12 anos, começou a construir a sua independência financeira e, consciente de sua missão, deu início à pregação do Evangelho puro do Cristo à luz do seu novo mandamento. Item 3. 24 anos depois, essa abençoada pregação o levou à fundação da Legião da Boa Vontade, no Rio de Janeiro, a 1º de janeiro de 1950. A ordem para fundar a LBV foi recebida por ele em uma sessão ocorrida na Federação Espírita Brasileira em 1948, quando uma das médiuns mais conceituadas daquela instituição, Emília Ribeiro de Melo, ficou olhando o tempo todo para Alziro Zarur, até que, no final da sessão, aproximou dele e lhe disse, abre aspas, Francisco de Assis esteve o tempo todo ao seu lado e manda-lhe dizer que é hora de começar a obra. Fecha as aspas. A LBV inaugurou uma nova era no mundo em termos de pregação de Evangelho e Apocalipse, levando pessoas de todas as crenças a se darem as mãos fraternalmente dentro daquele campo neutro nascido no Brasil. Item 4. Zarur revelou e fundou a religião divina, anunciada a Allan Kardec e antecipada por Santo Agostinho na doutrina espírita, com o nome de Religião de Deus ou Religião do Amor. Com essa obra realizada por Alziro Zarur, era dado início na Terra à gênese de uma cristandade só. Esse abraço universalista, amoroso e descontraído, inaugurado na Terra pela LBV, desativou e confundiu as células do sectarismo religioso até então vigente, tornando coisa medieval qualquer exclusivismo em matéria de fé. A religião do Novo Mandamento, ou religião de Deus, trazia esta definição histórica, abre aspas, a religião de Deus é toda a ciência, é toda a filosofia, é toda a política e toda a moral, todo o progresso humano, unido ao progresso de todos os mundos, de todas as humanidades siderais, o amor universal, na apoteose ao Criador onipotente, onisciente e onipresente, o nosso Deus, o nosso Pai. Item 5. 50 anos de vida pública fizeram de Alziro Zarur um dos homens mais venerados do Brasil, sendo seu nome proferido em toda parte como sinônimo de caridade sincera e desinteressada em favor do próximo. Sua LBV é respeitada e admirada por todas as classes sociais como um movimento de solidariedade e amor. Zarur é o símbolo sempre presente da mais bela cruzada humanitária de que o mundo já teve conhecimento. Na vivência plena de seu ideal, completou, em 1976, 50 anos de extrema dedicação à sua pátria e ao seu povo, tendo sempre vivido de sua profissão de jornalista e radialista. O ano do seu Jubileu de Ouro foi marcado pela conquista da Medalha de Ouro das Comunicações. Foram até aquela data 33 mil programas radiofônicos que transformaram o programa Alziro Zarur em campeão mundial de permanência no ar. Esse marco invicto na história da radiodifusão universal foi a resultante de 50 anos de pregação ininterrupta do Evangelho e do Apocalipse de Jesus por todos os meios de comunicação ao seu dispor. Esse obstinado trabalho no bem fez de Alziro Zarur a mais potente antena de Deus na humanidade. Sua fala serena, em longos improvisos de sublimidade e amor, tem mantido vivo em todas as consciências o carisma das Escrituras Sagradas, levando as atentas multidões que o ouvem a se integrarem no amor de Deus. Veneram-no o Brasil novo, as gerações conscientes, a aristocracia mental da nossa pátria, plasmados no calor de sua pregação libertária.
O ano do seu jubileu foi marcado por pronunciamentos colhidos em toda a nação, demonstrando a força inimaginável do criador da LBV, glorificado em vida no coração da pátria brasileira. Sendo, no entanto, nosso escopo aqui apresentar apenas a identificação Zarur-Kardec, limitamo-nos a citar somente as principais vozes ou porta-vozes do espiritismo no Brasil que se pronunciaram sobre esse grande unificador. Vamos a eles, todos autênticos, registrados nos anais da LBV e fartamente divulgados em suas publicações. Primeiro, Emmanuel na Psicografia de Chico Xavier. Abre aspas. Irmão Zarur, muita paz. A sua tarefa, na sementeira da boa vontade, resulta de compromissos sublimes antes da imersão nos fluidos do corpo físico, e seguido por toda uma legião de companheiros que o assistem carinhosamente do plano invisível, é igualmente observado pelos supervisores dos nossos destinos, que lhe acreditam o devotamento à obra cristã do Evangelho entre os homens por lastro abençoado da sua felicidade futura. Legião da boa vontade significa luz, bondade e verdade no enriquecimento da vida. Fecha as aspas. Segundo, André Luiz, na Psicografia de Chico Xavier. Abre aspas. A legião da boa vontade é a nossa caravana de agora. Não nos iludamos, Jesus segue na vanguarda do nosso movimento. Esqueçamos, pois, que as religiões ainda não se compreenderam suficientemente. Ouvidemos que existem companheiros muito mais ou menos evoluídos do que nós, e mesmo atados à cruz do sacrifício, atendamos ao chamado do Cristo, não nos compreendendo por heróis ou por santos, mas como simples trabalhadores dedicados da imensa e santificante legião da boa vontade de Deus. Fecha as aspas. Terceiro, Bezerra de Menezes, na Psicografia de Chico Xavier. Abre aspas. Boa vontade é a expressão mágica que, sentida e vivida, é a luz que nos clareia a senda para a comunhão com o Senhor. Nosso irmão Zarur, em sua missão de boa vontade, permanece amparado por vários companheiros da espiritualidade superior. Quarto, Ramatiz, na Psicografia de Hercílio Maes. Abre aspas. A legião da boa vontade é o canal cósmico do Cristo em terras brasileiras. É obra inacessível a sanha do homem contraditório. Ninguém, no vosso orbe, conseguirá ensombrá-la, porque ela possui, em sua circulação generosa, o sangue milenar do sacrifício de Jesus, que também se imolou na cruz da maldade humana para lançar a semente do amor universal. Nenhuma força do mundo profano ou religioso poderá reduzir a marcha ascendente desse labor fraterno. A LBV está acima dos interesses e das mazelas humanas. É instituição nascida no espaço em momento de feliz inspiração de Jesus a Francisco de Assis. Fecha as aspas. Quinto, Humberto de Campos, na Psicografia de J. Barros, na FEB. Abre aspas. Meu caro amigo Zarur, desde que você ouviu a intuição divina do seu lugar de homem desejoso de mais luz e mais fé, mais trabalho e compreensão entre as criaturas, para instalar no Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, o seu grandioso movimento de boa vontade multiplicada e sã, pode crer que, da terra para os céus, partiu uma luz estupenda de vitória cristã que de há muito tempo não era vista se lançar no espaço, na atmosfera ainda pestilenta e despida de virtudes dessa mansão temporária de aprendizado renovador. Pode crer que Deus está de fato presente em seu exército de legionários alegres e otimistas,
e que Jesus realmente vive em sua extensão de auxílio a todos aqueles enfermos e angustiados das suas parábolas imortais de há 2 milênios na Galiléia distante. Fecha as aspas. Sexto, Vinícius, também conhecido como Pedro de Camargo. Abre aspas. Prezado irmão Zarur, o Instituto Espírita de Educação, compenetrado do grave problema da intolerância e dissensões entre os homens, vem congratular-se com o presidente da LBV pela feliz e luminosa ideia de concitar os membros de todas as religiões a se entenderem e se harmonizarem em torno da fraternidade do Cristo. Encaramos o trabalho da Legião da Boa Vontade como o início da reconstrução do Império do Espírito, vencendo na existência terrena pela força da educação que faz os homens se respeitarem, vivendo na tolerância e caminhando para o amai-vos uns aos outros. As dificuldades para a execução de um programa tão elevado surgirão, estamos certos. Mas não sejamos nós, os espíritas, a pedra de tropeço colocada no caminho da fraternidade humana. Sétimo, Leopoldo Machado, um dos grandes espíritas do Brasil. Abre aspas. Espiritualismo é toda doutrina que admite o espírito ou alma. Catolicismo, protestantismo, anglicanismo, maometismo são também espiritualismos. Deviam, então, todas essas doutrinas estar inclusas na confraternização espírita, a exemplo do que faz a Legião da Boa Vontade. Na reunião da LBV, na Associação Brasileira de Imprensa, que ocorre no primeiro sábado de cada mês, falaram um católico, um pastor protestante, um rabino judeu, um rosacruciano, um positivista e um espírita. Resultado surpreendente e uma perfeita harmonia das religiões representadas. Entretanto, nós ali estávamos a serviço do Espiritismo a pregar Espiritismo e sugerimos que a confraternização espírita continuasse procurando englobar outras crenças, a exemplo da Legião da Boa Vontade. Fecha aspas. Oitavo, Chico Xavier, um dos maiores médiuns de todos os tempos. Abre aspas. Alziro Zarur é o grande amigo dos que necessitam, o grande irmão da humanidade. Desejamos que ele dê continuidade à sua grande missão na Terra, junto de nós, as criaturas terrenas que tanto necessitamos dele. Alziro Zarur é amor da primeira à última letra do alfabeto. Fecha as aspas. Dezenas de outros pronunciamentos nesta linha de reconhecimento integral à missão apostolar do presidente Alziro Zarur poderiam ser alinhados nesta página. Entretanto, paramos por aqui na certeza de que os depoimentos citados são suficientes para o fim a que visamos, porque lavrados espontaneamente por personalidades que representam o cerne do espiritismo em nossa pátria. Tudo isso é muito sério, diria mesmo sagrado. Que saibamos, espíritos de luz como estes jamais tiveram permissão para dizer tanto de um missionário encarnado. Prova de que Alziro Zarur, que sempre pairou muito acima dos nivelamentos humanos, sabia de onde veio, o que tinha de fazer e para onde iria. O que ele ensinou, principalmente a revelação do novo mandamento e a divulgação do Apocalipse, ainda não tinha sido ouvido na terra. Foi Jesus quem o declarou. Ele vos dirá o que eu não vos posso dizer agora. Outro fato importante que não poderíamos deixar de mencionar é o elogio póstumo feito a Kardec pelos continuadores de sua obra. Eis o seu lamento saudoso e profético que pode ser lido no livro Obras Póstumas. Abre aspas. O codificador partiu. Preparava simultaneamente a nova organização da doutrina e de seus colaboradores quando nos deixou, para ir, num mundo melhor, coletar elementos para uma nova obra de devotamento e sacrifício. Ele era sozinho,
mas agora nos chamaremos legião. E enquanto nos mantivermos nas suas pegadas e todas as pessoas de boa vontade se unirem no esforço comum pelo progresso da humanidade, conosco estará o espírito do codificador. Fecha as aspas. O que há de interessante nessa página de saudade, comenta Alziro Zarur, são as palavras legião e boa vontade, para quem tem olhos de ver. Cremos que bastam estas citações para comprovar o quanto o fundador da LBV foi um homem de ação, nos termos estabelecidos pelos mentores espirituais que anunciaram a Kardec as características principais de seu sucessor na conclusão da grande obra do Espiritismo. Vamos completar agora com este paralelo iluminador. Que seria do cristianismo sem a volta de Jesus? E que seria do Espiritismo sem a volta de Kardec? Se a volta de Kardec, na época prevista, confirma a origem divina do Espiritismo, o não cumprimento dessa volta lança um descrédito inaceitável sobre ele. Porque, na verdade, como ensina a doutrina do Consolador, não há várias revelações. O que há é uma só revelação, distribuída por várias épocas da humanidade. E Zarur, por determinação de Jesus, esteve presente em todas elas. Por isso é que, nos dias atuais, as unificou integralmente na LBV. Eis porque Kardec e Zarur são duas grandes personalidades numa única individualidade. Dois grandes nomes, duas grandes missões, mas um só espírito, uma só revelação. Se não vejamos, 1. Kardec teria de voltar no princípio do século XX. Zarur nasceu no Natal de 1914. 2. Kardec teria de começar ainda jovem a sua pregação do Evangelho puro. Zarur começou sua pregação do Evangelho aos 12 anos de idade, após a ordem que recebeu de Jesus em visão celestial. 3. Kardec teria de fundar um campo neutro, ponto de encontro de todas as religiões. Zarur criou a LBV, lançando o ecumenismo total, onde se congraçam pessoas de todas as religiões do planeta. 4. Kardec teria de implantar uma religião verdadeira, grande, bela e digna do Criador, diferente de todas as religiões humanas existentes. Zarur revelou e concretizou no plano físico a religião de Deus, a única fundada por Jesus e cujos alicerces encontram-se no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 34. 5. Kardec, segundo seus mentores, precisava da tranquilidade do escritor que amadurece as ideias no silêncio da meditação, mas teria no seu sucessor um homem de energia e de ação, que precisava, acima de tudo, da força do capitão que comanda o navio segundo as regras da ciência. Zarur completou em 1976 o seu jubileu de ouro, 50 anos de vida pública, pregando o Evangelho e o Apocalipse do Cristo e gerando a maior obra de reeducação cristã deste planeta, a Legião da Boa Vontade. Como vemos no Evangelho, Jesus disse, referindo-se a João Batista: Elias já veio e fizeram com ele tudo quanto quiseram, mas ele voltará para restaurar a verdade de todas as coisas. De fato, Kardec veio e restaurou grande parte da verdade, mas no fim da vida, sentindo a premência do fim dos tempos, refletiu ante a obra inacabada e divinamente inspirado escreveu: Eu voltarei no princípio do século XX. E voltou, conforme acabamos de demonstrar, para as pessoas que entendem as revelações divinas com as luzes da inteligência espiritual. E agora a conclusão. Era o que queríamos demonstrar, reconhecendo que há muitos outros fatos e evidências, talvez até mais próprios e convincentes do que estes que apresentamos aqui. Esperamos que estudiosos mais capazes os revelem um dia, para que a verdade brilhe soberana, cada vez com mais fulgor, iluminando os pensamentos e purificando os corações.
Devemos deixar lavrado, porém, a bem da verdade, que Alcírio Zarur nunca fez questão de ser considerado a reencarnação desta ou daquela personalidade. Como escreveu em seu Apólogo de Acá, retomando o vaticínio de Isaías, ele é apenas a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. E como fecho deste trabalho, apresentamos a composição intitulada As Quatro Revelações, de nossa autoria, escrita há mais de 40 anos, cantada pelo Coral da Mocidade Legionária de São Paulo. A gravação foi feita ao vivo e, por isso, não tem a precisão de uma gravação de estúdio, mas isto é compensado pela vibração e o sentimento legionário de que está impregnada. Vamos primeiro à letra e depois ao cântico. As Quatro Revelações. Dentre as brumas do passado, seu vulto sagrado, vejo em pensamentos, a erguer sobre a montanha a lei soberana dos 10 mandamentos. Do Sinai refulgurante, seu gesto gigante fez brotar nações. É Moisés, alma pioneira, trazendo a primeira das revelações. Muitos séculos se passaram, até que anunciaram Jesus em Belém. E naqueles belos dias renasceu Elias, que voltou também. Era João, um homem agreste, que apontou o Mestre àquelas multidões. E Jesus trouxe a segunda, que é a mais fecunda das revelações. Depois raia sobre a França o sol da esperança e do alvorecer. Ele retornou à terra na obra que encerra a luz do saber. Com bom senso e fé serena, manejou a pena em divinais lições. É Kardec, alma obreira, trazendo a terceira das revelações. No Brasil, eis finalmente, renasce o expoente da luz da verdade. É Zarur o coração da imortal legião da boa vontade. Prega o novo mandamento, revivendo o exemplo do ideal cristão. E revela à terra inteira a quarta e derradeira das revelações. É Zarur, alma altaneira, dando a derradeira das revelações. Trazendo a primeira das revelações. Muitos séculos se passaram até que anunciaram Jesus em Belém. Jesus em Belém. Naqueles belos dias renasceu Elias e voltou também. Segunda, que é a mais fecunda das revelações. E Jesus trouxe a segunda, que é a mais fecunda das revelações. Depois raia sobre a França o sol da esperança e do alvorecer. Retornou à terra na obra que encerra a luz do saber. Com bom senso
e alma opeia, trazendo a terceira das revelações. No Brasil eis finalmente renasce expoente da luz da verdade. És Arur o coração da imortal legião da boa vontade. Prega o novo mandamento, revivendo exemplo do ideal cristão, e revela a terra inteira, a quarta e derradeira das revelações. És Arur, alma altaneira, dando a derradeira. A identificação Zarur Kardec. É claro que outros grandes vultos do Espiritismo já foram apontados em nossa pátria como sendo a reencarnação de Allan Kardec. Todos nós sabemos disso e ficamos felizes em verificar que outras pessoas, estudiosas da matéria, tenham se debruçado sobre esse momentoso tema e elaborado as suas próprias conclusões. Entretanto, é preciso verificar se esses vultos voltaram no final do século XIX ou princípio do século XX, se começaram a pregar o Evangelho puro ainda em sua mocidade, se criaram um campo neutro visando a unificação de todas as religiões, se revelaram uma religião nova, verdadeira, grande, bela e digna do Criador. E se finalmente foram pessoas de ação, semelhantes ao capitão de um navio, dando sequência prática e não apenas teórica à missão apostolar de Allan Kardec. Todo esse figurino apresentado aqui foi traçado por Kardec e por seus mentores no bojo da terceira revelação. Nós, conscientes do espírito assectário e desapaixonado que nos move, só encontramos em Alzira Zarur o cumprimento natural de todas essas premissas, não obstante o respeito e o carinho que nos merecem os vultos mencionados. Por isso, ao tornarmos público este estudo, deixamos a critério do leitor, do ouvinte ou do telespectador o direito inalienável de tirar as suas próprias conclusões. Aquilo que acreditamos ser a verdade deve ser exposto e não imposto, como foi feito aqui. E se o que acreditamos ser verdade for verdade, permanecerá de pé pelos milênios futuros, ainda que seja aceito ou não pelas pessoas de nosso momento histórico atual, cujas mentes, infelizmente, estão bastante turvadas pelas paixões sectárias que movimentam este início de terceiro milênio. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like e inscreva-se para receber em primeira mão os próximos poemas. Visite também meu canal no YouTube, onde tenho mais de 200 vídeos sobre ciência, religião, filosofia, psicologia, arte, cultura, poesia e espiritualidade. Um grande abraço e muita paz.